Você já sentiu como se estivesse cansado demais de sentir? Como se cada palavra atravessada, cada silêncio mal colocado, cada afastamento inexplicável fosse mais uma prova de que algo em você é frágil demais para este mundo? Talvez você tenha aprendido a sorrir enquanto sangra por dentro, a dizer, está tudo bem. Quando, na verdade, tudo em você pede descanso. Talvez você tenha passado anos tentando ser forte, tentando não se importar, tentando se blindar emocionalmente, acreditando que, se fosse bom o suficiente, consciente o suficiente, maduro o suficiente, nada mais poderia te ferir. Mas mesmo assim, ainda dói. Dói quando alguém se afasta. Dói quando você não é escolhido. Dói quando sente que sempre reage mais do que gostaria, como se algo dentro de você estivesse sempre exposto, vulnerável, aberto demais. E você começa a se perguntar em silêncio: por que tudo me afeta tanto? Por que parece que os outros têm um poder sobre mim que eu não entendo? Carl Jung observou essa dor com profundidade e percebeu algo que quase ninguém tem coragem de admitir. O problema não é que você sente demais. O problema é que você foi ensinado a fugir daquilo que sente. Porque enquanto você tenta evitar a dor, ela continua te controlando. Enquanto você constrói armaduras emocionais, você se torna prisioneiro delas. E o que você chama de fraqueza não é fraqueza alguma. É apenas a psique pedindo para ser ouvida, integrada, reconhecida. Jung dizia que não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que fazemos com aquilo que nos acontece. E talvez esta seja a primeira vez que alguém te diga isso com clareza. Não é o mundo que está te machucando agora. É a forma como você aprendeu a se proteger dele. É a tentativa desesperada de não sentir que está mantendo a ferida aberta, porque aquilo que você evita sentir não desaparece, apenas se manifesta de outras formas, em ansiedade, em raiva súbita, em cansaço existencial, em uma sensação constante de estar emocionalmente à mercê dos outros. Se este vídeo chegou até você, não é por acaso. Ele é para quem está exausto de sobreviver fingindo ser forte. Para quem sente que algo dentro de si está pedindo uma mudança mais profunda. Não uma solução rápida, não uma frase motivacional, mas uma verdade que liberta, ainda que doa, porque a verdadeira força, como Jung compreendeu, não nasce da ausência de dor. Nasce da consciência plena de quem você é, inclusive das partes que você aprendeu a rejeitar. E é exatamente isso que vamos começar a atravessar agora. Em algum ponto da sua vida você começou a acreditar que, se controlasse o suficiente, se fosse atento o suficiente, se antecipasse cada movimento dos outros, poderia finalmente se proteger da dor. E assim, você passou a vigiar palavras, gestos, intenções. Passou a tentar ser compreendido o tempo todo, amado o tempo todo, aceito o tempo todo, como se isso garantisse segurança emocional. Mas Jung foi direto ao revelar que o controle é uma ilusão do ego, uma tentativa desesperada de evitar o inevitável, porque enquanto você tenta controlar o mundo para não sofrer, você vive em tensão constante, sempre esperando o próximo golpe, sempre preparado para se defender. E essa postura não traz paz, apenas cansaço. Um cansaço profundo que não passa com descanso físico, porque é a alma que está exausta de sustentar uma identidade rígida demais para suportar a vida real. A verdade que dói admitir é que nada do que vem de fora tem poder real sobre você, a menos que encontre ressonância dentro. Aquilo que te machuca hoje não nasce no momento em que acontece, mas no ponto interno, onde toca uma ferida antiga, um abandono não elaborado, uma rejeição não integrada, um vazio que você tentou preencher sendo forte demais, compreensivo demais, disponível demais. E Jung nos mostrou que o sofrimento não está no evento, mas no lugar psíquico onde ele acontece. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes, porque não é o fato que determina a dor, é o inconsciente que ele ativa. Enquanto você continuar acreditando que precisa se proteger do mundo, você continuará escravizado pelas reações que ele desperta em você. Porque a verdadeira prisão
não é a experiência externa, é a inconsciência interna. E a liberdade começa no exato momento em que você percebe que não precisa mais controlar para não sofrer, precisa apenas compreender, porque aquilo que é compreendido perde o poder de te dominar. Jung afirmava que tudo o que permanece inconsciente acaba dirigindo a nossa vida, e nós chamamos isso de destino. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, repetindo padrões, reagindo da mesma forma, se machucando nos mesmos pontos, acreditando que o problema está sempre fora, quando na verdade a psique está tentando, há muito tempo, chamar sua atenção para dentro, e enquanto você não escuta, ela grita através da dor, da ansiedade, da instabilidade emocional, não como punição, mas como convite. Um convite para abandonar a ilusão de controle e iniciar algo muito mais profundo. O caminho da consciência. Em algum ponto da sua vida você começou a acreditar que, se controlasse o suficiente, se fosse atento o suficiente, se antecipasse cada movimento dos outros, poderia finalmente se proteger da dor. E assim você passou a vigiar palavras, gestos, intenções. Passou a tentar ser compreendido o tempo todo, amado o tempo todo, aceito o tempo todo, como se isso garantisse segurança emocional. Mas Jung foi direto ao revelar que o controle é uma ilusão do ego, uma tentativa desesperada de evitar o inevitável. Porque enquanto você tenta controlar o mundo para não sofrer, você vive em tensão constante, sempre esperando o próximo golpe, sempre preparado para se defender. E essa postura não traz paz, apenas cansaço. Um cansaço profundo, que não passa com descanso físico, porque é a alma que está exausta de sustentar uma identidade rígida demais para suportar a vida real. A verdade que dói admitir é que nada do que vem de fora tem poder real sobre você, a menos que encontre ressonância dentro. Aquilo que te machuca hoje não nasce no momento em que acontece, mas no ponto interno onde toca uma ferida antiga, um abandono não elaborado, uma rejeição não integrada, um vazio que você tentou preencher sendo forte demais, compreensivo demais, disponível demais. E Jung nos mostrou que o sofrimento não está no evento, mas no lugar psíquico onde ele acontece. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes, porque não é o fato que determina a dor, é o inconsciente que ele ativa. Enquanto você continuar acreditando que precisa se proteger do mundo, você continuará escravizado pelas reações que ele desperta em você, porque a verdadeira prisão não é a experiência externa, é a inconsciência interna. E a liberdade começa no exato momento em que você percebe que não precisa mais controlar para não sofrer, precisa apenas compreender, porque aquilo que é compreendido perde o poder de te dominar. Jung afirmava que tudo o que permanece inconsciente acaba dirigindo a nossa vida. E nós chamamos isso de destino. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, repetindo padrões, reagindo da mesma forma, se machucando nos mesmos pontos, acreditando que o problema está sempre fora, quando na verdade a psique está tentando, há muito tempo, chamar sua atenção para dentro, e enquanto você não escuta, ela grita, através da dor, da ansiedade, da instabilidade emocional, não como punição, mas como convite. Um convite para abandonar a ilusão de controle e iniciar algo muito mais profundo. O caminho da consciência. Jung chamou de sombra tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar em si mesmo. Emoções consideradas inadequadas, pensamentos julgados perigosos, desejos reprimidos, fragilidades que não encontraram espaço para existir. E o que quase ninguém percebe é que não é a sombra em si que machuca, mas o esforço constante para mantê-la escondida. Porque aquilo que você empurra para fora da consciência não desaparece, apenas ganha autonomia, passa a agir nos bastidores, influenciando suas reações sem pedir permissão. É por isso que certas palavras te atravessam como lâminas, enquanto outras pessoas parecem imunes a elas, não porque sejam mais fortes, mas porque essas palavras encontram em você algo vivo, algo não integrado,
algo que ainda dói porque nunca foi verdadeiramente olhado. A sombra não é maldade, não é defeito, não é falha moral. Ela é apenas a soma de tudo o que foi excluído para que você pudesse se adaptar, pertencer, sobreviver. E enquanto você continua julgando essas partes internas, tentando silenciá-las, fingindo que não existem, você permanece em guerra consigo mesmo. E nenhuma guerra interna pode ser vencida sem perdas profundas. Jung foi categórico ao afirmar que não podemos mudar nada, até aceitarmos, porque a condenação não liberta, apenas oprime. E talvez o que mais tenha te machucado ao longo da vida não foram as pessoas, mas a forma como você aprendeu a se abandonar internamente toda vez que sentia algo considerado inaceitável. Você se julgou, se reprimiu, se silenciou, acreditando que isso te tornaria mais forte, mais evoluído, mais digno de amor. Mas o inconsciente não funciona assim. Ele não desaparece quando é ignorado. Ele encontra outras formas de se manifestar, em padrões de autossabotagem, em relacionamentos que se repetem, em impulsos que você não entende, em ansiedades que surgem justamente quando tudo parece estar bem. Isso não é azar, não é fraqueza, não é falha espiritual. É a sombra pedindo integração, pedindo que você pare de fugir e comece a ouvir. Porque enquanto você tenta se proteger da dor externa, você se torna cada vez mais vulnerável à dor interna. E a única saída real não está em criar mais defesas, mas em atravessar aquilo que você passou a vida inteira evitando. Jung compreendeu que a verdadeira força não nasce da negação da sombra, mas do encontro consciente com ela. E é nesse encontro que algo começa a mudar profundamente. Porque aquilo que é integrado deixa de atacar pelas costas e passa a se tornar fonte de estabilidade, clareza e presença. Você aprendeu desde cedo que sofrer é sinal de fraqueza, que sentir demais é perigoso, que chorar é perda de tempo, e assim foi se afastando da própria sensibilidade como se ela fosse um erro a ser corrigido. Mas Jung enxergava o sofrimento de forma completamente diferente. Para ele, a dor não era um defeito do sistema. Era a linguagem da psique, a maneira pela qual o inconsciente chama a atenção do ego quando algo essencial está sendo ignorado. O sofrimento dói tanto não porque ele é cruel, mas porque você está em guerra com ele, tentando expulsá-lo, negá-lo, anestesiá-lo, quando na verdade ele carrega uma informação preciosa sobre aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Jung chegou a dizer que a depressão é como uma dama vestida de preto que bate à porta. E se ela aparece, não deve ser afastada, mas convidada a entrar, sentar-se à mesa e falar, porque toda dor que chega sem ser ouvida retorna de forma mais intensa, mais confusa, mais destrutiva. O problema é que você foi treinado para se distrair, para se manter ocupado, para não olhar para dentro. E assim o sofrimento muda de forma, disfarça-se de ansiedade constante, de raiva sem causa aparente, de apatia, de impulsos autodestrutivos que você não consegue explicar, mas que continuam governando suas escolhas. A dor ignorada não desaparece. Ela cava túneis silenciosos dentro de você até que um dia, tudo desmorona sem aviso. E então você se pergunta por que isso aconteceu, quando na verdade, os sinais sempre estiveram ali. Jung compreendeu que existe um conflito profundo entre a parte de você que deseja crescer e a parte que quer manter tudo como está. E é exatamente nesse atrito que nasce o sofrimento. Porque crescer dói, mudar dói, abandonar identidades antigas dói, deixar morrer aquilo que já não serve dói. Mas essa dor não é o fim, é o início de algo novo, um processo interno de morte e renascimento que a psique atravessa quando está pronta para se tornar mais inteira. Quando você para de fugir do sofrimento e começa a escutá-lo, algo se reorganiza, porque a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser um guia, um sinal de que existe uma parte de você pedindo integração, pedindo consciência, pedindo coragem para atravessar aquilo que sempre foi evitado. Existe um momento na jornada em que fugir da dor se torna mais doloroso do que encará-la. E é nesse ponto que a transformação começa. Porque enquanto você evita sentir, você permanece preso ao mesmo lugar interno, repetindo padrões,
reagindo aos mesmos gatilhos, vivendo como se estivesse sempre à mercê do mundo. Mas Jung compreendeu que o sofrimento não surge para te destruir. Ele surge para te deslocar, para quebrar estruturas internas que já não sustentam mais quem você está se tornando. A dor aparece quando o ego tenta manter tudo sob controle enquanto a vida pede mudança. E é nesse conflito que você se sente rasgado por dentro, dividido entre continuar sendo quem sempre foi ou atravessar o desconhecido de quem você pode se tornar. Essa travessia é solitária não porque você esteja abandonado, mas porque poucas pessoas têm coragem de atravessar a própria escuridão conscientemente. A maioria prefere retornar à superfície, distrair-se, anestesiar-se, fingir que está tudo bem, mas você chegou até aqui porque algo em você sabe que não há mais retorno, que continuar vivendo no automático já não é uma opção. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de tornar-se quem você realmente é, não aquilo que esperavam de você, não a imagem que você construiu para ser aceito, mas aquilo que emerge do encontro entre a luz e a sombra, entre o ego e o inconsciente. E esse encontro não é confortável. Ele exige que antigas certezas morram, que máscaras caiam, que identidades rígidas se desfaçam. É por isso que dói tanto, porque cada dor carrega um luto, a perda de uma versão antiga de si mesmo que já não pode continuar existindo. Mas é exatamente nesse espaço de ruína que algo novo pode nascer, porque quando tudo em você é questionado, quando as defesas caem, quando a vulnerabilidade aparece sem disfarces, você finalmente tem acesso a uma verdade mais profunda sobre quem você é. Jung sabia que o sofrimento faz parte do processo de individuação, não como punição, mas como portal, e atravessá-lo conscientemente é o que separa quem apenas sobrevive de quem realmente se transforma. Porque ao atravessar a dor, você não se torna imune à vida, você se torna presente, inteiro, consciente. E essa presença muda completamente a forma como o mundo te afeta. A maioria das pessoas acredita que a única maneira de não se machucar é se endurecer, se fechar, criar uma imagem de invulnerabilidade e repetir para si mesmas que nada mais importa. Mas Jung foi preciso ao mostrar que essa armadura emocional não protege, ela isola. E quanto mais você se isola, mais distante fica de si mesmo, porque aquilo que você chama de força, muitas vezes, é apenas uma persona bem construída, uma máscara criada para sobreviver, para se adaptar, para não ser rejeitado. Jung dizia que a persona é uma conveniência social, uma identidade funcional. Mas quando você começa a confundi-la com quem realmente é, você se perde. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido com você. Você aprendeu a ser forte, controlado, racional, compreensivo, espiritualmente maduro. Mas por baixo dessa imagem existe uma alma exausta, pedindo para ser vista sem desempenho, sem esforço, sem obrigação de sustentar uma narrativa de força constante. A falsa força não nasce da integração. Ela nasce do medo de sentir, do medo de perder controle, do medo de ser visto em sua humanidade crua. E por isso, ela precisa ser mantida o tempo todo, vigiada, defendida, atualizada, o que consome uma energia psíquica enorme e te mantém em estado de tensão contínua. Jung compreendeu que se tornar emocionalmente forte não tem nada a ver com frieza, indiferença ou ausência de dor. Tem a ver com honestidade interna, com a coragem de olhar para dentro e admitir o que dói, o que falta, o que assusta, sem se julgar por isso. Enquanto você sustenta uma persona rígida, qualquer crítica ameaça sua identidade. Qualquer rejeição parece um ataque pessoal. Qualquer perda se torna devastadora, porque tudo ameaça a máscara que você acredita ser você. Mas quando essa máscara começa a cair, algo paradoxal acontece. Você se sente exposto, vulnerável, mas também mais real, mais inteiro, mais próximo de quem você realmente é. Jung sabia que o colapso da persona é doloroso, mas necessário, porque é apenas quando a imagem cai que a verdade pode emergir. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre parecer forte e passa a ser sobre tornar-se inteiro. Um processo que não te torna imune à dor,
mas te liberta da necessidade de fingir que ela não existe. Quando Jung afirmou que aquilo a que você resiste persiste e aquilo que você aceita se transforma, ele estava apontando para a maior virada desta jornada. Nada, absolutamente nada, pode te proteger do sofrimento externo se você permanecer inconsciente do que acontece dentro de você, porque enquanto você não compreende suas feridas, seus gatilhos e seus padrões, o mundo continuará tendo acesso direto às suas reações, às suas dores e às suas fraquezas, não por maldade, mas porque a psique funciona assim. A verdadeira imunidade emocional não nasce da dureza, nasce da clareza, nasce no momento em que você assume responsabilidade pelo que sente sem culpar os outros, o passado ou o destino. E isso não significa se culpar, significa se tornar consciente, porque quando você entende de onde vem a dor, ela perde o poder de te dominar. Jung chamava esse estado de individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, não uma versão ideal, perfeita ou invulnerável, mas uma pessoa inteira, capaz de sustentar luz e sombra sem se despedaçar por dentro. Quando você integra suas feridas, seus medos, suas falhas e suas inseguranças, você deixa de reagir automaticamente ao mundo. Você passa a escolher. E é isso que muda tudo. Porque você ainda sente, ainda se emociona, ainda se entristece, mas não se perde mais em si mesmo. Não se abandona, não se fragmenta. A verdadeira força não é uma casca, é um núcleo, um centro interno de consciência que permanece estável, mesmo quando a vida se torna instável. E é por isso que, paradoxalmente, quanto mais você mergulha em si mesmo, menos o mundo consegue te desorganizar. Esse caminho tem um preço, o preço da honestidade interna, da solidão madura, do afastamento de máscaras e padrões antigos, mas ele também oferece algo raro: liberdade psicológica, presença e integridade. Se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia essas palavras, se alguma parte sua se reconheceu nessa travessia, eu te convido a escrever nos comentários o que você sentiu, não para explicar, não para provar nada, apenas para reconhecer, porque quando damos nome ao que sentimos, a consciência se aprofunda. E se este conteúdo fez sentido para você, se essa jornada ressoou com algo que você está vivendo agora, inscreva-se no canal e permaneça conosco, porque este não é um vídeo isolado, é uma caminhada, e a transformação real não acontece em um único passo. Ela acontece quando você continua, quando você não foge no primeiro desconforto, quando você escolhe atravessar. Obrigado por estar aqui, por ter ido até o fim, e lembre-se, tornar-se inteiro é o ato mais profundo de coragem que um ser humano pode realizar. Até o próximo passo.